O assunto é café aqui no Agricultura BR. Vamos falar um pouco sobre mercado, sobre o que vem acontecendo no cenário para o café arábica, para o robusta também. E para falar a respeito destes temas, que impactam diretamente a vida do cafeicultor brasileiro, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá, que participa desta edição conosco. Bonfá, sempre um prazer falar contigo. E temos tido algumas apresentações de números, tivemos levantamento da Conab no final do último mês, e esses números, ainda que muita gente os debata, foi entendido como de uma maneira que não é tão negativa assim em relação à produção brasileira de café. Mas o que nós temos hoje em relação ao que o mercado está lendo? Aí eu falo principalmente das negociações do Arábica em Nova York, a precificação aqui no Brasil, relacionado com esses números apresentados. Bonfá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. É sempre assim, Fabiano, é um enigma como que um número da Conab, ele vai refletir aí esses números, se você somar toda a exportação, mas o consumo interno, infelizmente, não chega nesse número da Conab. Por isso que o pessoal é tão cético a esse número. Mas, respondendo à sua colocação, Nova York tem reagido relativamente bem. Ele deu uma reduzida na semana passada, até sexta-feira. Ele estava aflito se ia ter realmente todos esses embarques que estavam previstos e se a safra vai ser tão grande quanto previsto, a safra 24. Tá? Claro, é cedo ainda para a gente falar da safra 24, temos ainda mais 5 meses pela frente e muita coisa pode acontecer, tanto coisas boas como coisas ruins. As previsões do tempo é que vão nos dizer e nos vão encaminhar para números mais fortes e fidedignos. Agora, tem sim um grande volume de exportação previsto agora para o ano, e isso é importantíssimo e vai afetar, sim, o mercado internacional. Olha só, Bonfá, por exemplo, nós tivemos alguns números que chegaram da Colômbia que mostraram uma melhora na produção em janeiro comparado com janeiro de 2023, se eu não estou enganado, 965 mil sacas ou 966 mil sacas de café. Mesmo assim, por exemplo, apesar de todo o cenário de sobe e desce que existe em Nova York, a volatilidade que tem, o mercado permanece ou permaneceu firme após esses números. São as expectativas de clima no Brasil que vão segurando essas cotações no momento? Bom, primeiro sobre a análise do número da Colômbia, esse número é de produção, a de exportação foi 935 mil, ambos os números foram fortes, acima de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, porém, o total de exportação e o total de produção para o ano 24, ele é inferior, ele é 12 milhões de sacas, ele é muito baixo se você considerar que no passado se exportava, a Colômbia exportava 14 milhões. Então, isso é mais uma oportunidade para o Brasil entrar lá dentro. Lembrando que nesse conceito de Colômbia, o Brasil exporta anualmente acima de 1 milhão de sacas, tanto de Conilon como de Arábica, inclusive solúvel, para a Colômbia. Ou seja, ele recebe café brasileiro, processa, de uma forma ou de outra, ele exporta. Então, esses números ainda são pequenos frente à demanda internacional, e por isso que os preços internacionais ficaram tão altos. Essa barrigada que houve aí de Nova York, como eu mencionei há pouco, está sim relacionada a esses números. E quando chove muito aqui no Brasil, o que é normal, tanto em janeiro como em fevereiro, também os preços lá fora caem. Por quê? Eles imaginam que com isso vai sim aumentar essa safra 24 a ser colhida, Porém, temos aí bastante água para rolar,
por baixo dessa ponte antes de termos aí um número bem razoável para a gente cravar como certo. Bom, Fá, e aí falando um pouco a respeito desse cenário, eu estou até olhando aqui alguns comentários de cafeicultores, pessoal aqui do Sincal, que está até comentando aqui a Cristiane, falando que o café em Nova York deveria ser café B na negociação, né? Café C de Colômbia. Né? Em relação a essa participação hoje brasileira no café, nas exportações e no cenário internacional em relação à oferta, ela tem essa expectativa de ampliação? E como é que está essa percepção sobre o produto café do Brasil, produto café Colômbia? Fabiano, vou fazer uma correção que o pessoal do Sincal vai adorar. É cafés, no plural. Ou seja, o que nós temos é uma variedade tão grande de produtos que a gente oferece, produtos extremamente finos e sofisticados e produtos, como a gente usa uma expressão, produtos de combate, produtos de volume, que seriam aí as commodities. Ou seja, o que nós temos sim que valorizar, que o nosso produtor tem que trabalhar muito e sempre, é melhorar, diferenciar o seu produto, ter com ele o maior carinho, tanto na colheita como na pós-colheita, para que com isso tenha uma remuneração diferenciada e possa oferecer lá fora. O mercado está ávido para isso. Tanto é que acabei de mencionar que a gente está exportando café brasileiro para a Colômbia. Por quê? Porque temos sim competitividade com eles. Não temos o marketing, infelizmente. Né? Existe sim toda uma tradição que já vai aí mais de 40 anos, dizendo que o café colombiano é melhor. E não é. O melhor é aquele que você gosta, melhor é aquele que você pode pagar, e o melhor é aquele que atende às suas necessidades. Né? Então, o Brasil, como eu disse, tem cafés, tem muito café para cobrir esse espaço que a Colômbia está deixando, e somos competitivos em preços e também em transporte. Nós temos volume para isso. Esse ano, o pessoal está falando que o Brasil vai exportar 45 milhões de sacas. Você imagina isso? É um volume absurdo, quando a Colômbia está falando que vai exportar 12. Né? Nós estamos falando aí quase 3 vezes mais. Então, isso dá sim oportunidade para o Brasil encostar não só no mercado, como conquistar os clientes e o sabor. E só isso vamos fazer com diferenciação, qualidade e preço. Bom, Fai, quais são as suas expectativas em relação à arábica agora no curto espaço de tempo, principalmente pensando em comercialização do café por parte do cafeicultor brasileiro? Bom, primeiro nós temos aí o carnaval na porta, né? Sexta-feira o Brasil para, lá fora continua, exceto o Vietnã, que vai fechar também por causa do Ano Novo Chinês, mas Nova York vai ficar meio largado esse período. Então, ao retomar isso, então as pessoas devem sair de suas posições na sexta-feira, né? E com isso o mercado deve dar uma ajustada. A perspectiva até o final do mês, por exemplo, tecnicamente, graficamente falando, é positiva, tem sim possibilidade do mercado voltar a subir, e quem sabe até riscar lá, chegar lá perto dos $2 de novo a libra-peso. Nós estamos falando do mês maio. Tá? Ele é o mês mais forte, com maior contratos negociados. Nós estamos falando aí em 91 mil contratos, contra março, apenas 66 mil. Então, já houve essa mudança, nós trabalhamos já direto com maio, e sim, deve procurar subir frente a essas notícias. Né? E vamos ver aí o que vai acontecer nos embarques que teremos aí no mês de março. Claro, o de janeiro ainda que não saiu da Secafé, deve ser números muito fortes, acima de 4 milhões de sacas, 4 milhões e 300 mil sacas, e fevereiro também deve ser números, mesmo com o carnaval aí no meio.
Muito bem. Bom, Fai, para encerrarmos, eu vou te fazer uma pergunta sobre o café Conilon, sobre café robusta. Tem um cenário que a gente enxerga como mais interessante, até por conta da limitação de produto no mercado internacional. Como é que você define esse momento para o robusta? Eu não sei se a palavra fantástico é suficiente, né? Importantíssimo. O Brasil está conquistando espaços que não tinha. Se você pegar o volume de novos mercados abertos nesse último ano, foi extremamente profícuo, muito bom, né? O mercado interno está fortíssimo, bateu R$ 850 uma saca. O volume de exportação, nós já estamos falando em 5 milhões, nós estamos falando aí que pode ser que nesse ano cafeeiro a gente exporte 7 ou até 8 milhões de sacas de Conilon. São números impressionantes, impressionantes. E com isso, abriu espaço, com esse volume de exportação do Conilon tão forte, abriu espaço para o Arábica, né? Entrar na torrefação, entrar no solúvel e suprir esse preço do Conilon, aspas, alto, né? E aí o mercado não sofrer tanto no preço final. Tudo isso foi uma oportunidade que começou nos últimos 4, 5 meses. O pessoal está aproveitando e está nesse ritmo de qualidade, preço e competitividade. O Brasil tem condições, sim, de abrir novos espaços, lembrando que ele sai daqui como Conilon e chega lá fora como robusta, né? Ou seja, o mercado está acostumado com o termo robusta e aqui ainda nós estamos trabalhando o termo Conilon. Então, esses ajustes técnicos vão ser facilmente superados. Temos qualidades, temos quantidade e, mais importante, competitividade. Acredito bastante, sim, nesse novo, não é novo, né, mas nesses novos mercados abertos.